Fala, fiel, canal Fanático Bicolor. Bruno, vamos fazer mais um vídeo hoje. Papão e Botafogo de Ribeirão Preto. Hoje é dia de vitória. Vamos confiar. Hoje é dia de vitória. Não resta outra alternativa pra gente se não pensar positivo. Te inscreve no canal, aperta o sino das notificações para receber sempre os vídeos, clica no gostei. Quem quiser ajudar a gente no Pix, a gente agradece. 3.000 inscritos, a gente vai sortear uma camisa oficial para vocês. Pessoal, a gente tem que pensar em vitória, a gente tem que acreditar na vitória. Sonhar não custa nada, né? A gente não paga para sonhar. E mais um jogo hoje, um jogo importante. A gente precisa, nesses 8 jogos, de 6 vitórias e um empate, 18 pontos em 24 possíveis. Mas, bora ver hoje, pessoal, bora ver hoje. A gente pega um time que tem uma média de público de 1.600 pessoas por jogo. Isso é média de público, pessoal, 1.600 pessoas por jogo. Olha lá se não tiver mais torcida do Papão hoje lá do que deles. E eles estão sem técnico, foi demitido o treinador Alan Al. É esse mesmo nome, Alan Al. Ele foi demitido no jogo que eles perderam pro Curitiba, o último jogo. O zagueiro deles fez aquilo lá, foi expulso, deu uma cotovelada não, depois foi expulso, deu um tapa no outro jogador do Curitiba. Eles estão meio nesse clima. Eles têm alguns jogadores, pessoal, que um já jogou no Paysandu, que foi o Vitor, né? Vitor Souza, o goleiro, né? E eles têm aquele centroavante, Léo Gamalho. Já passou por vários clubes, CRB, acho que passou pelo Goiás também. Se não me engano, passou pelo Vitória. É um jogador já bem rodado, um centroavante que o Paysandu tem que ter cuidado com ele, Léo Gamalho. Aliás, o Paysandu já tentou contratar esse cidadão várias vezes, nunca conseguiu. Parece que é assim, quando eles vêm jogar no Norte, eles pedem, se eles vão jogar, ganhar 50 em São Paulo, 60, eles pedem 100 para vir para cá, né? Mas é isso. A gente não pode reclamar disso aí. Cada um é cada um, né? O Papão, pessoal, vamos lá. O Papão ele vai ter algumas alterações para o jogo. Primeiro, o Heverson está com o terceiro cartão amarelo, então o Heverson não joga, né? O Heverson, nosso lateral, não joga. Provavelmente vai voltar no repar. No lugar dele vai entrar o Brian Borges, né? Praticamente definido isso. O Brian que vai entrar no lugar dele. Outro retorno certo é do Diogo Oliveira. O Diogo volta, tá? Se recuperou de contusão e volta. O André Lima, que havia saído contundido do jogo contra o Cuiabá, vai jogar como titular, né? Bom, vou logo dar a provável escalação do Paysandu para vocês, pessoal. A provável escalação do Paysandu é Matheus Nogueira, o Edilson, o Maurício Antônio, o Thalisson e o Brian na esquerda, já que o Heverson está suspenso. Ele vai manter, por informações que a gente recebeu, Ronaldo Henrique e André Lima, né? E por incrível que pareça, pessoal, ele vai manter o Denner, segundo informações, ele vai manter o Denner, né? Não vou nem secar o cara, embora você pedir fazer o melhor jogo da vida dele. Ele vai manter o Denner. E no ataque ele vai manter o Marlon, o Garcês e o Diogo, né? Eu faria uma substituição, eu tiraria o Denner, né? Tiraria o Denner, porque ele não está rendendo, deixaria o Marlon fazendo essa função e insistiria na questão do Rossi. Por mais que ele esteja sem preparo, ele esteja sem condicionamento físico, ainda não voltou aos seus melhores dias, mas a gente consegue esperar tecnicamente mais coisas do Rossi do que do Denner, do Marlon. Então eu tiraria o Denner, colocaria o Marlon no lugar do Denner e colocaria esse trio de ataque que eu disse para vocês, que além de ter uma qualidade técnica melhor, Rossi, Garcês e Diogo é mais experiente para um jogo desse difícil, para um jogo desse tenso, né, pessoal? Todo jogo pra gente é tenso, é difícil. E é um famosíssimo lá jogo de 6 pontos, né? É um campo bem amplo lá, um campo bem grande, aqueles campos lá do interior de São Paulo que são antigos, né? O estádio de Santa Cruz. E assim, a gente espera sempre, né, pessoal? Toda vez que o Paysandu vai jogar, a gente espera sempre que
ocorra uma partida que a gente vá se surpreender positivamente, né? Nem sempre vai ser o jogo como foi contra o Curitiba, como o Criciúma, mas por incrível que pareça, a gente às vezes está esperando melhor coisa fora de casa do que dentro de casa, né? Por razões óbvias, né? Nós já perdemos mais de 30 pontos jogando em casa. Mais de 30 pontos jogando em casa nós perdemos, pessoal. E a gente não tem nem isso de pontuação, a gente tem 26 pontos. Então, se a gente perdeu mais de 30 pontos dentro de casa, vocês imaginam se desses 30 pontos que a gente perdeu, se a gente tivesse ganho 15, um pouco menos da metade, a gente estaria praticamente livre de qualquer situação de rebaixamento, né? Mas vamos fazer o quê, né? Pessoal, a outra situação que vocês estão vendo aí, 2 milhões e 600 antecipados para o Papão. E aí, pessoal, dinheiro caindo na conta do Papão? Não, pessoal, não é não, tá? Isso foi uma entrevista que o Maurício Ettinger deu, que está no Diário do Pará. Quem quiser, de repente, vocês já até leram, alguns de vocês. Ele informa que 2 milhões e 600, prestem atenção, em 2024, ano passado, o Paysandu antecipou 2 milhões e 600 da cota de 2025. Sabem para quê? Para pagar os jogadores, porque deixaram o Paysandu na Série B em 2024. Fora o salário que eles receberam, que eles têm direito como trabalhadores, como todo trabalhador, não discuto isso. Eles pediram para salvar o Paysandu ano passado, segundo o presidente Maurício Ettinger, pediram 2 milhões e 600 para salvar o Paysandu. Palavras dele. Foi isso que o Paysandu antecipou de receita desse ano de 2025 e usou no ano passado para pagar os jogadores pelo favor que eles fizeram de nos salvar. Já pensou, pessoal? Se no seu trabalho aí, você faz o seu trabalho, você ganha 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 reais, você ganha 4.000 reais para fazer seu trabalho, 3.000, 2.000, aí teu chefe fala assim, meu irmão, amigão, faz isso aqui que é tua função, eu vou te dar mais 2.000. Tem isso, pessoal? Não tem, né? Os caras ganham para fazer a função deles e ainda pedem mais para tirar o time da situação, né? Legal, né, pessoal? A pessoa, se fosse assim no nosso trabalho, a gente fosse recompensado toda vez que a gente fizesse o nosso trabalho bem feito, que a gente só vai fazer o nosso trabalho bem feito se a gente for recompensado. Já pensou? Ia ser bom, não ia? Poxa, pessoal, aí que vem a desorganização, né, pessoal? A gente usou 2 milhões e 600 desse ano de 2025, no ano passado, para pagar os caras porque eles salvaram o Paysandu. E ele falou mais na entrevista, sabe o que ele falou? Ah, mas o futebol é assim mesmo. Futebol é assim mesmo. Tomara que não precise ser usado esse ano. Quer dizer que se não oferecer grana para os caras para salvar o Paysandu de novo, eles não vão se esforçar? Aí pensa comigo. Porra, se eu for pensando bem, é melhor não jogar bem, cara. Porque eu não jogo bem, eu deixo o time meio lascado. Aí depois, quando faltar 10, 12, 8 rodadas, eu vou dizer, olha, agora vocês têm que pagar a gente pra gente tirar o time dessa situação. Mas não foi eles que deixaram o time nessa situação? Cara, que situação maluca, cara. Que isso? Que isso? Não, e a gente vê, é uma briga política no Paysandu, vocês devem estar acompanhando, quem não está acompanhando eu vou explicar. Tem um empresário que está indo também nos podcasts aí, dizendo que o Paysandu ano passado arrecadou 70 milhões, contando todas as receitas de televisão, de publicidade, de bilheteria, e esse ano o Paysandu teria arrecadado 80 milhões. 70 milhões ano passado e 80 milhões esse ano. E o Paysandu está argolado em dívida, está com toda essa situação. Pessoal, então esses 2 milhões e 600 aí que vocês estão vendo na capa, foi antecipado desse ano para ser pago no ano passado. E o Paysandu pediu antecipação de receita. Vocês lembram quando estava o Transferban? Para ver para pagar o Transferban, que acabou o governo do estado pagando, o Paysandu pediu antecipação de receita. Não sei nem se a CBF deu. Pode não ter usado para o Transferban, que foi pago pelo governo, mas quem garante que não foi pego
receita antecipada de 2026 para pagar algum compromisso desse ano. E assim você vai usando um dinheiro do ano que vem, que aí você vai perder para esse ano, né, pessoal? Aí, que tipo de gestão é essa, pessoal? Ele disse mais nessa entrevista, ele disse que a conta não fecha. Todo mês o Paysandu só consegue fechar a conta, pagar funcionários, colaboradores, jogadores, comissão técnica, com a ajuda como ele falou, com a ajuda de colaboradores, com a ajuda de beneméritos. Então tem gente que bota dinheiro no Paysandu, e disse assim, que empresta dinheiro sem juros para o Paysandu. Não sei até que ponto isso é verdade. Ele disse que empresta, ele que disse, o pessoal está na entrevista dele, que tem pessoas, são Paysandu de repente, que emprestam sem juros para o Paysandu para poder fechar a conta. Ai, meu papão, sai dessa fase primária, arcaica, dos anos 80, 90. Bora, pessoal, bora colocar gestão, bora colocar o sócio torcedor para votar, pessoal. O Paysandu tem que fazer isso. O Paysandu tem que colocar o sócio torcedor para votar. Tem que tirar essas famílias que comandam o Paysandu sempre as mesmas. Tem que abrir para pessoas que tenham compromisso, que sejam empresários, que amem o Paysandu acima de tudo. Que seja, de repente, até uma SAF, que seja para organizar, porque o cara vai querer ver o dinheiro dele correr ali. Mas que o nosso time melhore. Tá certo? Pessoal, mas independente disso, bora crer na vitória hoje. Bora torcer por essa vitória hoje. A gente precisa muito, a gente não pode desistir. A gente está aqui, a gente não vai desistir. A gente não vai dizer que está perdido. Só vai atrair coisa ruim, né? Também não estou dizendo que a gente se salvou, não estou dizendo que a gente não sei o quê, senão vai ter gente, ai, tu tá iludindo a torcida, ai, tu tá não sei o quê, ah, tu quer fingir, tu quer... Não, pessoal, tá escroto pra caramba, tá ruim, tá difícil, mas já tá difícil, meu irmão. Então bora dizer que a gente vai ganhar o jogo hoje, bora pensar positivo e seja o que Deus quiser. Te inscreve no canal, aperta o sininho das notificações, clica no gostei e, cara, vai dar certo, meu irmão, vai dar certo. Vamos confiar. É nós, papão! É nós, fiel!